Todos querem o sucesso e todos querem ser bem-sucedidos, reconhecidos na vida. Mas o conceito de sucesso mudou de acordo com as mudanças sociais. Vamos levar em consideração a sociedade tradicional de Choson. Naquela época, ter um cargo no governo era considerado sucesso. Se você passasse no exame de funcionário público antigo, você tinha poder, riqueza e conseguia todas as mulheres. Por isso, todos se esforçavam para preparar para essa prova. Mas isso mudou depois da libertação da era colonial japonesa. Atualmente, mesmo passando na prova de aptidão profissional, mais de 1.000 pessoas passaram no exame de ordem, mas a metade não consegue um emprego. Passaram na OAB, mas mesmo assim não conseguem emprego. E o que acontece já que eles não conseguem um trabalho? Eles tentam um concurso público nível 6, mas eles não aceitam qualquer um. Eles vão e pedem por mais experiência. Agora, no século XXI, somos a geração da criatividade, e primeiramente você precisa ganhar bastante dinheiro para ter sucesso na era de informatização do conhecimento. Mas o conceito de suceder e reconhecimento é diferente. Nós dizemos que o sucesso, o reconhecimento é quando temos uma influência moral e positiva na vida de alguém. A segunda ou a terceira geração Chaebol. Só porque eles são ricos, nós dizemos que eles são bem-sucedidos? Eles apenas herdaram a riqueza. Eles não se esforçaram, apenas herdaram o dinheiro. Nós dizemos que eles são reconhecidos. Por quê? Porque eles não têm uma influência positiva para ninguém. Apenas pensamos, eles são podres de rico. E agora o conceito de sucesso e suceder reconhecimento mudou. Não importa se uma pessoa reconhece, se concorda ou não, você foca e conquista o sucesso, fazendo o que você ama. Por exemplo, a Yeon Kim. Naquela época, ninguém imaginaria que uma atleta coreana de patinação artística se tornaria uma atleta reconhecida internacionalmente. Todos pensavam que apenas atletas europeias conseguiriam na patinação artística. Quando a Yeon Kim conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas, todos comemoraram. Ela foi uma influência para todos. Por acaso ela focou nisso? Ela apenas focou no trabalho que ela gostava. Com ou sem o reconhecimento, ela apenas se esforçou até conquistar o seu sonho. Por isso é importante que você tenha um goal ou um sonho que queira realizar. Se você não tem um objetivo, se você não está satisfeito com a sua vida, veja se você teve um objetivo claro na sua vida. Ou se você estava apenas vivendo sem sentido, de acordo com a sua vida. Você precisa pensar no que você precisa fazer para conquistar o seu goal. Por isso, a Atomi está dando palestras sobre os 7 Sangyogi. E o tópico de hoje é sabedoria. Falando mais uma vez, precisamos de sabedoria. Não é só porque você se esforça e trabalha duro que você irá suceder na vida. Por isso, na primeira parte da palestra, que hoje eu vou explicar sobre administrar o tempo, normalmente, quando estudamos, lemos os livros de inglês, matemática, gramática. Isso é considerado estudar? Isso também é uma forma de estudar, mas não era disso que os nossos ancestrais estavam falando. Estudar era sobre disciplina. Disciplina. Algo que todos precisamos, disciplina. A nossa mente também faz parte do nosso corpo. A nossa alma e a nossa carne, corpo físico. Por isso falamos que para estudar de verdade, precisamos estudar com o nosso intelectual, mente e físico. Uma pessoa que apenas estudou intelectualmente não estudou com a mente e com o físico. Essas pessoas normalmente se tornam um trapaceiro. Todos os corruptos ou estelionatários que vemos nos jornais não tem uma pessoa burra. De cabeça eles são muito espertos, mas falta a alma. E se essa pessoa tem a cabeça e a alma vazia e apenas tem o físico? Sabe o que eles normalmente viram? Todos viram gangsters. E a pessoa que apenas estudou a mente e o físico, mas não a alma. Essas pessoas apenas falam muito, apenas falam sem parar. Aquelas pessoas que vivem falando, tenta isso. Por isso dizemos que se o intelectual, a mente e físico não estão preparados juntos, você dificilmente conseguirá o sucesso. Então, por que será que todos não somos bem-sucedidos mesmo nos esforçando tanto? Vejam na nossa sociedade e em volta de vocês, quanto mais pobre essa pessoa trabalha do dia à noite. Mas aquela pessoa que tem um salário maior, parece que nunca trabalha, está sempre viajando, não é? O tempo é uma das coisas mais justas que todos temos. Todas as pessoas têm apenas 24 horas por dia. E tudo vai depender de como você aproveita esse tempo. Algumas pessoas conseguem grandes resultados, outras pessoas apenas pensam. O que eu fiz hoje? Realmente eu não fiz nada. Pessoas que realmente não conquistaram nada. Por quê? Porque eles não administraram bem o tempo deles.
Por isso que as conquistas e realizações dependem bem de como você administra o seu tempo. Pessoas da era moderna estão cada vez mais ocupados desenvolvendo ciência e ciência mecânica. Tempo pode parecer algo absoluto, mas na verdade é algo relativo. Não apenas na física, mas também na maneira como sentimos. Na física, quando a velocidade aumenta, o que acontece com o tempo? Quando a velocidade acelera, o tempo passa mais devagar. Algumas pessoas devem estar escutando isso pela primeira vez hoje. O conceito de tempo é uma questão filosófica. Quando começou o tempo? Tem um certo ponto em que o tempo começou, mas quando o objeto se movimenta rápido, o tempo desacelera. Por isso que aquela pessoa que se esforça envelhece menos, e aquela pessoa preguiçosa envelhece rapidamente. Para o objeto que se movimenta rapidamente, o tempo desacelera. Mas o quão rápido precisam se movimentar para conseguir parar o tempo? Quanto? O tempo não existe. Quando se movimentam na velocidade da luz, o tempo não existe. O tempo se torna zero. Então, por isso que quando vocês veem as feições de uma pessoa preguiçosa, mesmo que a pessoa diga eu tenho 40 anos e ela aparenta ter 50, você pode assumir que ela é preguiçosa. Explicando mais uma vez, pela física, todos temos o mesmo tempo. Dependendo de como você fez uso do tempo, algumas pessoas parecem jovens e outras mais velhas. O conceito de algumas pessoas prolongam o tempo e outras encurtam o tempo. Hoje falarei sobre a matriz de Eisenhower. Vocês sabem quem é o presidente Eisenhower? As pessoas que responderam sim são pessoas mais velhas, aquelas que não sabiam a resposta, vocês são pessoas mais jovens. Ele se formou na Academia Militar do ZEUA, foi comandante-chefe das Forças Aliadas durante a Segunda Guerra Mundial e comandou o desembarque na Normandia. Ele foi o presidente da Universidade de Colômbia e se tornou presidente do ZEUA 2 vezes. A pessoa que se tornou presidente depois dele foi o John F. Kennedy. Vocês já ouviram falar sobre o John F. Kennedy? Quem nunca ouviu falar sobre o John F. Kennedy são as pessoas bem jovens. Nessa foto, o presidente John F. Kennedy está cumprimentando o presidente Eisenhower. Onde parece ser uma casa, o quê? Parece um parque. Parece um parque. Mas ao invés dessa foto, tem uma outra, em que eles estão andando juntos para dentro do parque. Uma foto deles andando de costas. Essa foto que estou falando recebeu o prêmio Pulitzer. Mas que foto era essa? O presidente Kennedy se tornou presidente do ZEU aos 46 anos. E ele também era o responsável pelos aliados, a posição mais alta. Tínhamos a divisão entre o ZEUA e a União Soviética, mas a Rússia atirou um míssil nuclear em direção de Cuba. Foi descoberto que eles tinham uma bomba nuclear. Pessoal, pensem, como um presidente de 46 anos agiria? A União Soviética carregou um míssil nuclear em um porta-navios e enviou a Cuba. E eles o impediriam? Então como ele deve estar preparado? Ele teve que parar e resolver a Terceira Guerra Mundial, ou melhor, uma guerra nuclear. Isso porque naquela época a União Soviética e o ZEUA tinham um nível parecido de armas nucleares. Ele precisava evitar uma guerra nuclear. Mas, como um presidente tão jovem tomaria essa decisão? Ter ou não ter uma guerra nuclear? Mas o presidente do ZEUA tinha algo em seu favor. Porque os antigos presidentes tinham muita experiência nessa área. E essa é a cena dele indo atrás de como resolver essa situação. Mas eles não se encontraram em sua residência ou na Casa Branca. Eles se encontraram em um parque vazio, porque os satélites da União Soviética estavam interceptando tudo. Eles se encontraram e conversaram em um parque isolado, para evitar que fossem espionados pelos soviéticos. Logo, depois dessa reunião, o presidente Kennedy imediatamente realizou o bloqueio em Cuba. Para impedir a Terceira Guerra Mundial, ele fez o bloqueio. E no final, os soviéticos se renderam e recuaram. Esse é o famoso presidente Eisenhower. Mas o general Eisenhower, que também é o chefe de Estado, quando Eisenhower se tornou presidente, os historiadores presumiram que ele se tornaria um dos piores presidentes da história do ZEUA. Isso porque em reuniões oficiais do Estado, ele assinava os esboços de documentos sem ao menos ler. E depois ele conversava sobre golfe.
como se ele falava sobre a partida de golfe. Os jornalistas pensavam: como uma pessoa tão incompetente conseguiu ser um presidente? Será que será diferente? Mas um dia ele foi pego jogando golfe durante a semana. Os jornalistas criticavam as ações do presidente nos jornais. Ao ser duramente criticado, o presidente Eisenhower falou: como presidente do ZEUA, eu tenho duas responsabilidades. Primeiramente, procurar e nominar pessoas competentes nos assentos do governo e conceder autoridade para que essa pessoa possa trabalhar. E segundo, quando o Ministério do Estado e o Ministério de Defesa estão debatendo sobre algum problema, como presidente do ZEUA, eu preciso escutar e analisar os dois lados e depois decidir quem está certo. Apenas essas duas responsabilidades. Se eu interferisse em todos os outros assuntos, nada funcionaria. E eu consigo decidir e julgar com mais facilidade quem está certo quando jogo golfe. Por isso que, para mim, jogar golfe durante a semana é algo normal. Ele foi bem confiante, né? O EUA era um dos países mais fortes durante a presidência do Eisenhower, e agora ele é considerado um dos melhores presidentes pelos historiadores. Por quê? Ele soube nomear pessoas competentes para lugares precisos e permitir que essas pessoas trabalhassem e apenas tomar decisões quando cada departamento discutisse sobre quem estava certo. Essa é a responsabilidade de um presidente: escutar as opiniões dos dois lados e justamente decidir quem está certo. E o resto, os outros profissionais poderiam fazer. Porque ele poderia estragar tudo, caso interferisse em assuntos que ele não conhecia. É disso que estamos falando agora. Além de Eisenhower, é sobre como resolver situações complicadas. A lei de Eisenhower é algo que pode ser útil para todos: líderes de organizações, donas de casa, estudantes, mães, de como conquistar o sucesso. O presidente Eisenhower diretamente fez isso. E todos os seus sucessores seguiram esses passos e depois foi incorporado em livros de negócios. É muito simples. Prioritize os trabalhos. Coisas urgentes e importantes. Importante, mas não são urgentes. Coisas urgentes, mas que não são importantes. E coisas que não são urgentes e nem importantes. Isso é dividido assim em quatro partes. A, urgente e importante. Isso quer dizer que precisa ser feito imediatamente. Qual tipo de trabalho? Situações em que ele precisa dar ordens para os subordinados imediatamente, quando os subordinados precisam de certas informações. Na nossa casa também. Você precisa pagar a conta de imposto que está para vencer. Também precisamos cuidar das finanças, contas, etc. Na palestra e estudo de hoje, você não conseguiria ter acesso se não fosse hoje. Por isso focamos nos urgentes e importantes. Então, a tática de Eisenhower era que, ao focar em um trabalho, ele não se distraía com outros trabalhos. Só assim, para ser simples, você não deve fazer um trabalho se preocupando com outro trabalho ao mesmo tempo. Depois, coisas que não são urgentes, mas importantes. Essa parte tem relação com o autodesenvolvimento. Trabalho focados no autodesenvolvimento. Por exemplo, você precisa estudar sobre os produtos, mas isso não quer dizer que você vai morrer se não fazer agora. Você está focando em melhorar o seu potencial. E sobre fazer exames de saúde, se exercitar. Só porque você não se exercitou hoje, não quer dizer que você vai morrer. Mas se você não finalizar isso, você não conseguirá terminar as outras responsabilidades. Por isso, prioridade para melhorar o seu potencial. Por exemplo, trabalhando com a Atome. Não quer dizer que só porque você não conseguiu focar no relacionamento com parceiros e patrocinadores, agora quer dizer que você falhou. Mas se você não ter um bom relacionamento, você não conseguirá suceder no futuro. Isso quer dizer que não é urgente, mas extremamente importante. Próximo, coisas que são urgentes, mas não são importantes. Vocês devem estar se perguntando: quem gastaria tempo com isso? Mas baseado em estudos acadêmicos, a maioria das pessoas usam o tempo deles na área C.
O que seria urgente, mas não é importante? Inúmeras chamadas desconhecidas. Por exemplo, às vezes recebo inúmeras ligações de telemarketing. Olá, senhor, agradecemos por escolher o nosso serviço. Justo quando eu estou ocupado. Quando eu recebo uma ligação, quando estou trabalhando, não tem como não atender. E as ligações são: olá, somos do escritório eleitoral. Olá, estamos fazendo uma pesquisa. Inúmeras ligações. Como o telefone está tocando, preciso atender com urgência. Normalmente, líderes de cargos altos, eles não atendem diretamente às ligações. Por quê? Porque 90% das ligações são inúteis. Então os líderes não conseguiriam trabalhar, por isso que os líderes deixam o celular com os secretários. Os secretários separam as ligações importantes. Porque entre todas aquelas ligações, pode ter alguma ligação importante. E se o líder atendesse todas as ligações, ele não conseguiria trabalhar. E agora também temos os e-mails. A caixa de entrada está sempre cheia, não é mesmo? Próximo, coisas que não são urgentes e nem importantes. Vocês devem pensar, quem faz isso? Mas as pessoas fazem esse mais do que aquele. Exemplos de coisas que não são urgentes são normalmente as donas de casa. Assistem novelas por 3 horas e dizem: ah, hoje eu não fiz nada, mas estou tão cansada. A minha esposa também, mesmo eu ligando várias vezes, ela não atende. E eu pensei que ela estava com um problema no celular. Mas eu percebi que ela estava no telefone com uma amiga batendo papo. E depois de 30 minutos de ligação, ela fala: vamos conversar mais quando nos encontrarmos. Então elas não conversaram sobre nada importante por 30 minutos. Por isso que, se você ver essa divisão, você pode achar que ninguém gastaria tempo com essas partes aqui. Mas, de acordo com os estudos, as pessoas gastam a maioria do tempo nessas partes. Por isso, se você não se esforçar em separar coisas importantes e urgentes, com coisas que não são urgentes, mas importantes conscientemente, você acabará usando todo o seu tempo no C e D. Mas quem irá julgar se algo é urgente e importante? Você mesmo. Isso porque tudo será importante e urgente para as pessoas que precisam de algo de você. Por isso, você precisa julgar e decidir você mesmo. Existem coisas que não são urgentes nem importantes para mim, mas para as pessoas que precisam será urgente e importante, certo? Por isso que você precisa julgar e, se puder, prestar atenção. E focar o tempo nessa parte. Só de saber isso, você não irá desperdiçar o seu tempo com coisas inúteis. Agora vamos falar do Pareto, Vilfredo Pareto. Ele é um economista italiano. Ele fez uma pesquisa na Itália durante aquela época sobre quantas pessoas possuíam terreno. Ele descobriu que 20% da população eram proprietários de 80% de terra. Depois ele se perguntou se era apenas na Itália e realizou mais pesquisas pela Europa. Ele descobriu que era o mesmo caso pela Europa. 20% da população eram donos de 80% do terreno do país. Em 1960, a ONU realizou uma pesquisa pelo mundo. Ao realizarem a pesquisa, descobriram que 20% das pessoas representavam 80% da renda mundial. Isso significa que 20% do seu esforço representa 80% do valor do seu trabalho no total. O que significa que às vezes fazemos trabalhos sem sentido. Se você fizer uma pesquisa social, verá que isso tem veracidade. 20% dos motoristas violam 80% das regras de trânsito. Em uma empresa, 20% dos funcionários são responsáveis por 80% dos problemas. Se você fizer uma pesquisa de seguro no nosso país, 20% dos pacientes usam 80% do seguro. No nosso país, 20% dos cantores recebem 80% da renda da área. A mesma coisa com os atletas. Até isso se tornar uma lei 20 por 80, o Vilfredo Pareto se perguntou: que estranho, por que será assim? Ele plantou sementes de ervilha em seu terreno e investigou. Ele descobriu que 20% das plantas de ervilha continham 80% das sementes. O que isso significa? Que faz parte das leis da natureza. Se você investigar as formigas, 20% delas trabalham e 80% apenas se divertem. Mas isso não quer dizer que as formigas que se divertem não são tão importantes. Em casos de emergência, os 80% das formigas irão se movimentar. Em uma empresa, 20% das pessoas fazem 80% do trabalho. Mas isso quer dizer que não precisamos dos outros 80% de pessoas? Não quer dizer isso.
Se não tivessem essas pessoas, os 20% não conseguiriam realizar 80% do trabalho. Por exemplo, em uma organização sem motorista, o que aconteceria? Quem dirigiria? O chefe? Precisamos dessas pessoas para que o 20% consigam fazer 80% do trabalho. A mesma situação na Atomy. 20% dos produtos que vendemos representam 80% da nossa renda. Mesmo tendo uma variedade de produtos, isso não significa que representam toda a renda. Isso quer dizer que de todos os acontecimentos, apenas 20% é considerado importante. Se você tem que decidir se é importante ou não, durante a sua presidência, Eisenhower separava sua mesa assim. Ele dividia a sua mesa assim, A, B, C, D. Desse jeito, assim ou daquele. E empresas também. Eles têm compartimentos divididos em 4 partes. E dividem e organizam dessa forma. A. Trabalhos para fazer agora. Na parte A, eles colocam os documentos e trabalhos que precisam ser feitos imediatamente. O presidente Eisenhower dizia que você deve priorizar o trabalho assim que receber, ou você apenas perderá tempo decidindo por aqui ou ali. Próximo, coisas que precisam de assistência de outros. Por exemplo, eu acabei de tomar uma decisão, mas preciso de opinião dos outros para decidir se eu estou certo ou errado. Ou, por exemplo, quando você quer a opinião de uma consultadora sobre a sua decisão. E você também adiciona trabalhos que precisam de colaboração de outros nessa próxima parte. Na área C, coisas para jogar fora, a organização, as coisas. Se você ver os comentários de pessoas que implementaram isso, você perceberá que essa é a parte mais cheia, coisas para jogar fora. Até com a minha esposa. Ela tem um livro de receitas que nunca usou. Tem o livro há mais de 20 anos e nunca preparou uma receita. Ou então também jornais e revistas velhas e roupas velhas que você não usa. Pela lei 20 por 80, dizem que se você veste 20% das roupas do seu armário, 80% do tempo. Não é? Isso quer dizer que você mesmo tendo muitas roupas, você veste apenas 20%. Aposto que vocês concordam. Por isso que ao jogar fora coisas inúteis não sobra muita coisa. Sobra quase nada. Ao investigarem estudantes, descobriram que quanto mais organizada a mesa, os estudantes tinham notas mais altas, porque a cabeça deles estão bem organizadas. Por isso que é importante treinar estudantes e filhos. Quanto mais bagunçada a mesa, mais baixa a nota. Isso porque eles não sabem organizar, não sabem priorizar. A letra D e o etc., essa parte são para os documentos para serem resolvidos depois. Não é algo para resolver agora, mas você também não pode jogar fora, por exemplo, alguns documentos importantes. Se você dividir dessa forma, não sobrará muita coisa na sua mesa. A parte mais cheia é essa parte aqui, coisas para finalizar. E se você não jogar fora, mesmo depois de um ano, mantém mesmo ocupando espaço. Você sabe o que acontece? Exatamente isso. Na verdade, é o que eu mais faço. Um administrador americano fez uma investigação para ver quanto tempo os trabalhadores levavam para procurar algo. Ele descobriu que para procurar algo, as pessoas levavam em torno de 30 minutos. Normalmente, já no meu caso, eu demoraria horas. A minha esposa, toda vez ao sair, ela procura o celular, procura onde ela deixou o relógio, se desligou ou não o gás. E por isso, se você não colocar o objeto no lugar certo, você não desperdiçará tempo procurando. A ferramenta perdida do carpinteiro aparece assim que ele compra uma nova. Nós chamamos isso de a lei do carpinteiro. Normalmente isso também acontece comigo. Quando eu compro algo que eu pensei que tinha perdido, acabo encontrando em outro lugar. Por isso que não podemos desperdiçar o nosso tempo em situações como essas. Próximo, o Seivert é um especialista em gerenciamento, um dos melhores especialistas mais reconhecidos na teoria de gerenciamento de tempo. Vamos dar uma olhada. Ao remover um item, coloque de volta no mesmo lugar. Normalmente as pessoas não colocam, deixam em qualquer lugar depois de usar, porque as pessoas lembram que deixaram o objeto ali depois de usá-lo, mas logo depois elas se esquecem. Por isso, se você abriu algo, feche logo depois. E se você derrubou algo, pegue imediatamente.
Próximo, se você colocou algo para baixo, pendure no lugar de volta. Isso é tudo tão simples, mas não é fácil de seguir. Próximo, caso precise comprar algo, anote assim que pensar. E caso precise consertar algo, conserte dentro de uma semana. Apenas seguindo essas regras, você não desperdiçará o seu tempo procurando coisas. O exemplo mais típico é a organização dentro do exército. No exército, a arma, chapéu, a prova de bala, mochila, faca, tudo tem o seu lugar, não é mesmo? Por que será? Porque batalhas não acontecem apenas durante o dia. Por isso, caso tenha uma batalha na escuridão da noite, eles precisam saber exatamente onde cada objeto está. Pegar a arma rapidamente, colocar o chapéu à prova de bala, colocar o cinto de cartucho, amarrar a mochila. Por isso, cada objeto deve estar no seu lugar certo. Por isso, eles não desperdiçam tempo. Esse é o jeito mais típico. Esse que aprendemos na academia militar durante 4 anos, que cada objeto deve estar em seu devido lugar. Isso tem uma conexão direta com a vida. Só de seguir essas instruções, você não desperdiçará o seu tempo procurando coisas inúteis. Próximo, delegação de autoridade. Isso porque uma pessoa não pode tentar fazer tudo sozinha. O presidente Eisenhower falou que tinha apenas duas responsabilidades e que se ele interferisse em tudo, as pessoas não conseguiriam trabalhar. Isso é absolutamente verdade, seria cansativo para ele. Por isso que o presidente Eisenhower pôde fazer todo o seu trabalho e passar muito tempo com a sua família, porque ele não interferia em trabalhos inúteis, sem interferência. E ao delegar a autoridade, os profissionais de cada área fariam seus trabalhos. Pessoas achavam que era algo bobo, mas acabou sendo melhor. Isso porque era sua responsabilidade. Próximo, vocês são as pessoas que se tornarão líderes. Mesmo que você se ache apenas um peão, você é o próprio líder. Ao menos você precisa liderar a si mesmo. Quando um líder falha, o navio afunda, assim como na foto. Esse aqui é o Titanic e esse aqui é o Costa Concórdia. Esse navio afundou em 1912 e esse também exatamente 100 anos depois. Esse é um navio italiano de luxo. Qual a diferença entre liderança e gerenciamento? Ao assistir filmes americanos, quando um avião cai em uma selva e os sobreviventes precisam decidir para onde ir, eles pegam uma faca e vão em direção à selva. E nessa cena sempre aparece mulher misteriosa. O que seria liderança nessa situação? Liderança é quando eles não têm para onde ir, não sabem para qual direção ir, mas uma pessoa encontra um caminho e para qual direção seguir. E o gerenciamento é o decidir em qual direção ir. Cortar as árvores com a faca efetivamente. Sentiram a diferença? Mesmo que consigam cortar as árvores com a faca, se não souberem para qual direção ir, eles vão se perder. Por isso que liderança é ser seus próprios líderes. Quando vocês têm parceiros em sua linhagem, mesmo que você não seja um líder para eles, você precisa ser ao menos o seu próprio líder. Pessoas que apenas seguem instruções são um zumbi e não um líder. Então você mesmo precisa decidir para qual direção seguir. Por isso que esses dois navios afundaram. Quem é o líder de um navio? O capitão. Foi um erro do capitão. Os dois navios tiveram problemas com o capitão. O que o capitão achava do Titanic? De que esse navio nunca afundaria. Porque esse era um dos maiores navios. O maior navio construído com a melhor tecnologia daquela época. E ao se perder nesse orgulho, ele não levou os binóculos. E sem os binóculos eles não conseguiam enxergar. O iceberg ele apenas checou visualmente. Ele recebeu avisos de que tinha um iceberg no Oceano Atlântico, mas ele ignorou essa informação por achar que era algo normal. Um outro navio americano que estava passando por perto avisou o operador de rádio de que tinha um iceberg enorme no caminho. Por já estar ocupado, o operador de rádio ficou irritado e reclamou em resposta. Ao ficar irritado pela situação, o operador do rádio do navio americano acabou indo dormir. Depois do acidente, eles não tiveram retorno do rádio, eles não foram salvos por outro navio porque o operador de rádio tinha ido dormir. Mas ele tinha ido dormir apenas porque o time do Titanic tinha reclamado anteriormente. De quem que é a culpa? A culpa não é do operador de rádio, a culpa é do líder, não é mesmo?
Isso porque o capitão não teve tempo de desviar ao avistar o iceberg a 450 metros de distância, por não ter levado binóculos. Foi por isso que eles colidiram. Outro fator decisivo também foi que o navio tinha 2.300 passageiros, mas bote de salva-vidas para apenas 1.100 pessoas. Eles não tinham preparado o bote de salva-vidas nem para metade dos passageiros. Eles poderiam ter salvado no mínimo 1.100 vidas, mas ao não ter realizado o treinamento para os funcionários e explicado sobre o limite de passageiros, eles salvaram apenas 750 pessoas. Por quê? Porque não saberam quantas pessoas cabiam em um bote de salva-vidas. As pessoas dentro do barco gritavam para o bote partir, e ao partir, os botes partiram com menos pessoas. Isso tudo é responsabilidade do capitão. Deveriam ter tido um treinamento, instruções sobre o bote de salva-vidas, e foi por isso que afundou. E esse navio aqui, o erro do capitão não foi um erro qualquer. Esse acidente aconteceu no século XXI. De acordo com o jornal, antes do acidente, o capitão teria bebido vinho com uma companheira. Eles comentaram sobre essa mulher, mas não vi outros detalhes. Mas ao capitão não seguiu as regras ao passar pela costa. De acordo com as regras, o navio não poderia chegar a mais de 550 metros da costa. Mesmo não sendo permitido, ele aproximou o navio até 150 metros, para que pudesse cumprimentar um conhecido, e foi assim que o navio afundou, a ficar preso no recife da costa. Mas no caso do Titanic, o capitão e a equipe afundaram juntamente com o navio. Salvaram primeiramente os idosos, mulheres e crianças, e eles afundaram com o navio. Quando um navio está afundando, o capitão precisa fazer o seu trabalho. Mas esse capitão foi uma das primeiras pessoas a fugir. O capitão da guarda costeira o mandou voltar para o navio e assumir o comando. Ao se recusar, o capitão retornou diretamente para sua casa. Totalmente irresponsável. Com um líder desse, o navio estava fadado a afundar. Isso é o que acontece quando um líder comete um erro. O que acontece quando a cabeça de casa comete erro? Tudo fica muito confuso. Por isso, é importante que vocês pensem: eu sou o meu próprio líder. Vocês precisam ir na direção certa. Replicação, compressão e criação de tempo. Nas formas de obter uma renda, temos a renda de trabalho. Aqui você está trocando o seu trabalho com o tempo, trocando por uma renda, né? Trocando tempo com renda. E aqui estou trocando o seu trabalho com a renda. Essa era uma das formas de conseguir renda até agora. Servidor público, empresários, donos de loja, médicos, advogados, todos são iguais. Quando um servidor público pede demissão, ele continua a receber o salário? Não. Se ele não investiu o tempo dele, ele não recebe. E se o empresário parar de trabalhar? Também não. Essa é a característica da renda de trabalho. Podemos chamar de renda normal ou de renda própria para os comerciantes. Mas os comerciantes têm uma renda enquanto o negócio continua. No momento em que ele para de oferecer trabalho, a renda desaparece. Mas, sem ser essas formas, existe um sistema de renda. Um sistema de renda que não tem relação com o seu trabalho. Incluindo eu e vocês, a maioria das pessoas economizam a própria renda enquanto elas podem e enquanto eles continuam nessa renda. Eles salvam em dinheiro ou investimento. Eles compram algum armazém ou fazem alguma coisa para que consiga receber uma renda mesmo não investindo o próprio tempo. Por exemplo, se eu tenho um prédio em Gangnam, eu continuo a ter uma renda mesmo me divertindo e sem trabalhar. Sim, eu continuo a receber aluguel e o sistema do mercado capitalista continuando a me pagar. Igualmente, se eu depositar US$ 100.000 no banco, eu não receberia por ser Natal? Ou por ser domingo? Ou por eu estar no hospital? O sistema do banco estará criando uma renda para mim. Por isso que normalmente as pessoas economizam quando têm uma renda para conseguir uma renda nesse sistema. Mas poucas pessoas conseguem um sistema de renda para a vida toda. Nem 5% das pessoas. O problema é que menos de 5% das pessoas não conseguem. E o que acaba acontecendo? Elas precisam continuar a trabalhar meio período. Continuar a trabalhar durante a velhice.
E como podemos conseguir esse sistema de renda? Você pode conseguir economizando como nessa parte, ou receber de direitos autorais de romances ou livros que foram publicados e são vendidos. Nessa situação, só porque eu não escrevo mais não quer dizer que eu não tenho mais renda. Se vocês pudessem fazer isso, vocês conseguiriam uma renda. Mas, ao meu ver, pelas pessoas que estão aqui hoje, talvez seja um pouco tarde para tentar. Então vocês podem economizar, tentar direitos autorais, receber uma renda com esse sistema de renda. E se isso não der certo, podem tentar abrir um negócio próprio. Por exemplo, se abrirem um negócio com o presidente Joo Yong-jong e Byung-chul Lee. Mesmo você estando em outro lugar, os seus funcionários continuarão a fazer o trabalho. É assim que o sistema funciona. Mas isso não é fácil de fazer. Não é fácil criar e manter uma empresa com US$ 100.000, porque tem muita competição. Antigamente, você sobreviveria pelo resto da sua vida se tivesse um mercado de bairro, mas agora dificilmente duram por muito tempo. Um casal conseguiria sobreviver bem com uma padaria ou um restaurante, mas agora não conseguem. Uma situação difícil de superar. Agora existem tantas franquias de empresas gigantes que as pessoas não conseguem sobreviver. Por isso que é tão difícil. Para conseguir um sistema com negócio próprio, primeiro você precisa de capital. Precisaria o mínimo de US$ 100.000 de capital, mas é difícil conseguir esse valor. E por último, o único jeito seria você criar o seu próprio sistema de renda. No momento, marketing de rede é a única forma de conseguir. Não sou eu que estou falando isso. Isso foi divulgado no ZEU sobre marketing de rede. Um dos únicos jeitos para criar um sistema de renda. Mesmo que seja uma empresa de primeira, um funcionário não consegue criar o seu próprio sistema. Ele apenas entra e se associa com o sistema existente da empresa. Por exemplo, se eu trabalhasse na Samsung, eu poderia criar o sistema? Como isso seria permitido? E se essa pessoa for demitida da Samsung? Ele não teria mais renda salarial. Não teria mais um sistema de renda. A mesma coisa com vendas de porta em porta. Se você sai da empresa, você precisa retornar sua lista de clientes para a empresa. Não é algo seu. Mesmo que seja algo que você tenha criado, não é um sistema de renda. Portanto, o único jeito de conseguir renda dentro do sistema é pelo marketing de rede. Isso aparece no livro de Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, que é o único jeito de criar o seu próprio sistema é pelo marketing de rede. Por isso, aqui no sistema seguiremos dessa forma. Por exemplo, se seguirmos desse jeito, vamos dizer que até o nível 100, digamos que eu estou aqui. Isso quer dizer que se eu criar um sistema aqui, o sistema de baixo me pertence. Uma renda gerada para mim. Nesse sistema de renda está contribuindo com a minha renda própria. Isso significa que você pode herdar com o marketing de rede. Médicos podem herdar o seu trabalho? Não, eles não podem. Porque eles mesmos precisam trabalhar. Por exemplo, só porque o meu pai é um médico, isso não me torna um médico. Mas nesse sistema você pode herdar. Por exemplo, se você herdou isso aos 20 anos, então você terá uma renda mensal de US$ 50.000. Como que isso é possível? Estou dizendo que é possível. Esse é o sistema de renda. Por isso que se você conseguir essa renda, você estará replicando o seu tempo. Se você trabalhar por 1 hora e cada pessoa dessa linhagem também, no final será dezenas de horas. E assim você estará reduzindo o seu tempo, e assim criando tempo. Se você e mais 70.000 pessoas trabalharem por 1 hora, no total serão 70.000 horas. Você estará criando tempo. Esse é um método incrível, sensacional, mas as pessoas não acreditam. Ah, essa pessoa está me trapaceando. Mas se vocês calcularem, vocês verão que o sistema foi criado assim. O exemplo que eu sempre dou, o dono de uma loja que não queria entregar o salário para o funcionário. Então, com uma tática, o funcionário disse: Senhor, por 1 centavo que me deve hoje, me dê 2 centavos amanhã, e amanhã 4 centavos. E ao calcular, o dono pensou: eu tenho que dar US$ 3.000 para os outros, mas posso pagar apenas US$ 3 para esse. Mas esse não é o caso. O sistema de duplicação é incrível. Se começarmos com 2 à potência zero igual a 1,
2 à potência 2, 4 centavos, 2 à potência 3, 8 centavos, é assim que funciona. Quando for a 2 à potência de 30, isso resultar em $100.000. 2 à potência de 31, $200.000. Isso quer dizer que se descer 30 níveis, se tornará $100.000. Mas por acaso o sistema é de apenas 30 níveis, temos incontáveis níveis. Esse é o sistema de duplicação. Mas as pessoas não acreditam nisso. Normalmente, as pessoas facilmente conseguem adicionar e subtrair, mas, ao tentar multiplicar e dividir, as pessoas se perdem. Como isso funciona? Calculem uma vez. Perguntem aos seus netos para calcularem, e logo verão na calculadora 2 à potência de 31, $210.000 e pouco. Esse é o princípio. E o sistema de renda. Você estará trabalhando com a Atome para obter um sistema de renda e não para obter um sistema de vendas. Nada no mundo é de graça. Com a Atome, você definitivamente tem uma escada para o sucesso. Mas você mesmo tem que subir essa escada. E não apenas esperar que alguma pessoa te leve para o topo da escada. Ninguém fará isso por você. Você mesmo tem que subir. Grande oportunidade, alto esforço, de uma história de um livro de provérbios chineses. O significado do provérbio é sobre a sorte que vem do céu. Você mesmo precisa se fortalecer e se esforçar sem parar. Explicando um pouco mais sobre as regras do céu, a primavera vem depois do inverno, o verão depois da primavera e o outono depois do verão. Dizemos que essas regras do céu nunca mudam. Então, mais uma vez, de acordo com a lei humana, a lei do sucesso também nunca mudará. Então, se esforce firmemente sem descansar. Esse é um dos primeiros provérbios do livro chinês. Próximo, Jongdu-dukdu Jongkwa-dukwa. O que isso significa? Se você plantar semente de feijão, você irá colher feijão. Temos um provérbio parecido em coreano. Se você plantar feijão, colherá feijão. Se plantar feijão vermelho, colherá feijão vermelho. Se você plantar feijão, colherá feijão. E esse provérbio é sobre colher pepino. Se você plantar pepino, colherá pepino. Essa é a lei do céu. Se você plantou pepino, mas colheu feijão vermelho, tem algo de errado aí. Algo extremamente errado. A lei do retorno, o que vai, volta. Você será recompensado de acordo com o seu esforço. Será recompensado pelo esforço que você fez. Nada na vida é de graça. De acordo com o que eu compreendi sobre a Atome, eu trabalhei no exército por mais de 40 anos e durante a minha carreira eu sempre pesquisei a forma mais efetiva para matar alguém. Pesquisava sobre como matar inimigos como um valor acessível. Mas agora eu estou no outro extremo, estou trabalhando como salvar mais pessoas. Eu acredito que essa é uma ótima empresa para trabalhar. Por isso que eu estou aqui hoje. Nada é de graça. Lei do retorno, você colhe o que planta. Espero que todos plantem boas sementes e consigam suceder na vida. Obrigado.